Espero que todos esses nomes estrangeiros não tenham complicado, mas na verdade eu sinto uma grande honra e uma alegria também muito grande pelo convite de participar desse encontro e da importância do papel de vocês. E eu vou trazer aqui uma apresentação sobre o tema que hoje talvez é mais discutido no nosso país, né? Nas escolas, no trabalho das pessoas, nas famílias, que é o tema da corrupção. É o tema que hoje é a preocupação número 1, segundo as pesquisas, dos brasileiros. Então, eu gostaria de começar a palestra de hoje apresentando a organização que eu represento, a Transparência Internacional. A Transparência Internacional é hoje a principal organização dedicada à luta contra a corrupção no mundo. Ela está presente em 110 países e foi criada há 25 anos. Ela foi criada por um alemão chamado Peter Eigen, que trabalhava no Banco Mundial e responsável pela ajuda ao desenvolvimento da África. E na experiência dele, com aqueles recursos da ajuda que chegava na África, ia direto para os ralos da corrupção. Ao invés de gerar qualquer avanço social, econômico naqueles países, enriqueciam os ditadores daqueles países. E o Banco Mundial não fazia nada em resposta a essa situação. Naquela época, a palavra corrupção era proibida no Banco Mundial. Não existia um relatório, um discurso que mencionasse a palavra corrupção. Eles chamavam a palavra que começa com C. Era um tabu que nem sequer se pronunciava a palavra corrupção. Então, percebendo essa realidade, o Peter Eigen, ele saiu, abandonou o Banco Mundial e fundou a organização, a Transparência Internacional, que hoje ainda tem a nossa sede em Berlim, na Alemanha, mas cresceu pela importância do tema em todas as regiões do mundo e hoje presente em 110 países. Mas nós ficamos quase 10 anos sem presença no Brasil. Apesar de toda essa pluralidade, essa presença global, 10 anos sem uma presença permanente no Brasil. E as pessoas sempre falavam, mas como? Com um mercado tão bom para vocês aqui, para tratar o tema da corrupção, e nós não tínhamos presença no país. É verdade, aqui pode-se dizer que é um mercado bom para tratar o tema da corrupção. Infelizmente, é um problema sistêmico do nosso país, mas a mensagem que nós viemos trazer como Transparência Internacional, que não é um problema só do Brasil, não é um problema só de países pobres, é um problema também de países ricos, que muitas vezes não são corruptos dentro do território nacional, mas são muito corruptos quando atuam fora, através de suas empresas, quando chegam nos outros países, atuam da mesma maneira, corrupta, através de subornos, conquistando mercados, através de trapaça. Então, é uma mensagem que nós viemos trazer, olhando, comparando com o mundo, que o problema é grave, sim, no Brasil, mas não é privilégio do Brasil, não é só uma questão local, mas uma questão global. E o Brasil também tem feito avanços, tem mostrado um lado muito positivo nessa história, que é um pouco que eu vou contar aqui para vocês. Só mencionando também, é muito importante, a nossa atuação é completamente apartidária. É uma atuação que olha para as causas da corrupção e tenta trazer soluções, mas não tem um viés ideológico, nem um viés partidário. A nossa única ideologia é a nossa causa, que é o combate à corrupção. E aí, a nossa principal ferramenta hoje, a nossa principal publicação, que eu vou trazer, se eu conseguir manobrar aqui, conseguir, é esse índice de percepção da corrupção. É a nossa principal publicação. Todos os anos nós publicamos um ranking da corrupção nos países. Hoje ele existe desde 1994, esse índice, e é o índice mais antigo e mais abrangente para medir a corrupção nos países. São 170 países e territórios que nós fazemos a medição, 180 países e territórios. E medir a corrupção
é um desafio imenso, por uma razão muito simples. A corrupção é um fenômeno invisível. A corrupção que nós podemos ver, identificar e medir é a corrupção que deu errado. A corrupção que deu certo, ela está acontecendo nas sombras, debaixo do radar, e ninguém pode ver, ninguém pode medir. Então, por isso, nós trabalhamos com a percepção da corrupção, como as pessoas, os especialistas, as pessoas que conhecem o país, percebem o problema da corrupção nesses países. Nós não podemos medir por números de casos, porque se nós medirmos por números de casos, nós podemos estar medindo a qualidade da resposta das autoridades que estão investigando, processando, etc. Então, nós trabalhamos através de uma aproximação que é a percepção da corrupção. E nesse exercício de percepção da corrupção, o nosso país, infelizmente, ele tem um desempenho muito ruim nos últimos 5 anos, principalmente. Esse desempenho, ele vem caindo, quer dizer, a percepção da corrupção vem aumentando, a posição do Brasil no ranking vem só diminuindo nos últimos 5 anos. Mas por quê? Isso é muito comum nos países que começam a confrontar o problema da corrupção, ele começa a aparecer mais. Mas isso não quer dizer que a corrupção aumentou nos últimos 5 anos, necessariamente. Pode ser, em alguns casos pode ter aumentado ou pode não ter aumentado, mas quando começa um país a confrontar o problema da corrupção, ela aparece mais e as pessoas começam a perceber esse problema de uma maneira mais contundente. E isso aconteceu no nosso país. Nos últimos 5 anos nós viemos caindo a cada ano, piorando no ranking, aumentando a percepção da corrupção. E no ano passado, no ranking de 2016, publicado em 2017, referente a 2016, essa curva, ela começou a se estabilizar. Parecia que nós tínhamos chegado num momento de virada do país. E isso nós temos visto acontecer em diversos países que enfrentaram de maneira contundente a corrupção. Em algum momento, se o país persevera nessa luta, essa percepção de maior corrupção, ela se converte em percepção de maior controle da corrupção, maior enfrentamento da corrupção. Então, no ano passado, quando a curva se estabilizou, depois dessa queda, ela se estabilizou, nós esperávamos que era o momento de começar a colher os frutos de um enfrentamento mais contundente da corrupção. Mas não foi isso que aconteceu. Infelizmente, foi uma grande decepção e um resultado muito ruim para o nosso país, que quando saiu o resultado de 2017, o Brasil tinha tido a pior queda no ranking, o pior resultado de toda a história da participação do Brasil nesse ranking. O Brasil caiu 17 posições na percepção da corrupção dos últimos anos, nesse ranking atual. O Brasil passou para a posição, aqui eu vou tentar mostrar, aqui a gente vai fazer um teste de oftalmológico gratuito, para ver quem consegue enxergar, mas o Brasil foi para a posição 96 no ranking. 96 entre 180 países e territórios. Nós perdemos então posições aqui entre os países dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil hoje só perde para a Rússia, entre esses países. A notícia ruim é que a Argentina também passou na nossa frente. Isso é sempre um motivo de muita tristeza para a gente. Pela primeira vez nós tivemos uma percepção de corrupção maior até do que na Argentina. Mas uma brincadeira à parte, mas é uma questão muito séria. Refletir por que essa queda tão grande no ano passado. E é claro, o ano passado foi marcado por denúncias gravíssimas contra altos representantes do nosso governo, do nosso Congresso. O próprio presidente da República foi triplamente acusado de corrupção passiva, formação de quadrilha e obstrução de justiça.
E o nosso Congresso, a resposta que deu foi bloquear esse processo, não deixar que esse processo avançasse. Então, claro, foi uma percepção, isso agravou a percepção da corrupção, esse entre vários outros escândalos, mas pior do que o que aconteceu em 2017 foi o que deveria ter acontecido e não aconteceu, que foi uma resposta do país olhando as causas do problema da corrupção, olhando as raízes desse problema e com reformas, uma resposta contundente a um problema que é sistêmico no nosso país. Mas eu não quero ficar só com notícias ruins, eu vou trazer também alguns resultados que surpreenderam muita gente por resultados muito positivos do nosso país. Nós também publicamos a maior pesquisa de opinião sobre o problema da corrupção no mundo, que é o Barômetro Global da Corrupção. Aí não é uma medição do ranking, o nível de corrupção, mas a experiência das pessoas com a corrupção. Quantas vezes elas tiveram que pagar um suborno, por exemplo, para ter acesso a serviços públicos básicos, a conseguir uma vaga numa escola pública para um filho, uma filha, para conseguir um leito no hospital, uma consulta médica no posto de saúde, para conseguir uma pequena licença, uma licença para um pequeno negócio. Esses serviços públicos básicos, qual foi a experiência das populações, dos países, em pagamento de suborno, tendo que pagar suborno ou conceder favores para conseguir esse tipo de serviço público. E nós fizemos essa análise primeiro na nossa região, na América Latina e no Caribe, e o Brasil, ele teve um menor índice, só perdeu para Trinidad e Tobago, que é uma pequena ilha de poucas milhares de pessoas. Em toda a região, o Brasil teve o menor índice de pagamento de suborno para acesso a serviços públicos. Foram 11% dos entrevistados que relataram que tiveram que pagar no ano anterior algum tipo de suborno para ter acesso a algum serviço público. Quando nós trouxemos essa notícia, no ano passado, a reação mais comum, a resposta que nós mais ouvimos foi: isso é porque o brasileiro mente muito. Então o resultado não seria de fato esse. Mas isso não é verdade. Essa não é a importância da mentira. Pode até ser que uma pergunta constrangedora como essa, as pessoas tenham respondido que não pagaram. Pode ser que não seja 11% o resultado real. Pode ser que seja 20%, 22%, o dobro. Mas isso, o que importa muito é a comparação com os outros países. Essa mesma pergunta constrangedora foi feita para todos os outros países. Ela é constrangedora em qualquer país. E mesmo assim, no México, a resposta das pessoas foi 51% o relator que teve que pagar suborno para ter acesso a algum tipo de serviço público. Antes da minha experiência aqui no Brasil com a Transparência Internacional, eu passei 2 anos trabalhando no nosso escritório no México. No México, talvez alguns de vocês já tenham tido alguma experiência ou conhecem pessoas daquele país. Para você tirar o lixo da casa, para que o serviço de coleta de lixo retire o lixo da sua casa, você tem que pagar suborno. É uma realidade cotidiana tão grave, mas tão grave, que essa pergunta constrangedora, naquele país, 51% das pessoas relataram que tiveram que pagar algum tipo de suborno. E no Brasil, 11%. Então, é verdade, é uma pergunta que talvez muitas pessoas se sentiram inibidas e mentiram na hora de responder. Mas ainda assim, é uma diferença enorme nos outros países da nossa região. O Brasil tem avançado sim, o nosso serviço público tem avançado sim. Não quer dizer que é uma situação cômoda, não é um resultado bom, não é 11%, não é bom. Nos países mais desenvolvidos, Portugal, por exemplo, essa mesma pergunta chegou a 3%. Foi 3% o resultado de quem relatou ter pagado suborno. No Reino Unido, alcançou próximo de 0, estatisticamente nulo quem teve que pagar algum suborno.
Então, é claro, ainda tem muito que nós podemos melhorar, mas é importante também nós termos noção que em países mais comparáveis em nível de desenvolvimento como o nosso, nós já avançamos sim, nós temos dado bons passos em direção a um país mais íntegro. É bom porque nesse momento a gente se sente muito amoral, muito afetada. O brasileiro, a autoestima do brasileiro já está muito baixa. É importante trazer também notícias onde nós temos sim avançado. E outra reflexão importante é que uma percepção de um país tão corrupto, mas ao mesmo tempo uma população que não tem tanta experiência assim, de pagamento direto de socorro, onde está o verdadeiro problema? Onde está o grande problema da corrupção no Brasil? Será que é mesmo no cotidiano das pessoas? As pessoas gostam de dizer, está na cultura do brasileiro, o brasileiro é desonesto. Isso a gente escuta tanto, mas na hora que a gente tem um resultado desse, faz refletir se de fato são as pessoas, as comunidades, no dia a dia das pessoas que está a corrupção, ou se são nos grandes contratos, na relação entre o grande poder econômico e o grande poder político do nosso país. É importante termos uma noção, claro, ainda tem muito a melhorar no cotidiano das pessoas, na cultura de integridade, mas o grave problema do nosso país e que o torna mais desigual no planeta Terra é essa corrupção que envolve o grande poder econômico e o grande poder político. É essa que está sendo desvendada agora como nunca antes na história do Brasil. Então é uma reflexão que eu gostaria de trazer, de uma notícia pode ser considerada positiva e que nos faz pensar em algumas ideias que têm sido repetidas. Agora, talvez a que mais pessoalmente me motivou nessa pesquisa foi esse resultado. Quando nós perguntamos se o cidadão poderia fazer a diferença na luta contra a corrupção com ações individuais, com o seu próprio papel, 83% dos brasileiros responderam que sim, o cidadão comum pode fazer a diferença na luta contra a corrupção. Isso é um resultado muito alto, outra vez comparando com outros países. Quando nós juntamos esse resultado com a nossa região, com a América Latina e o Caribe, foi o mais alto da nossa região. O brasileiro foi o mais alto em toda a América Latina e Caribe em acreditar no seu papel na luta contra a corrupção. Depois, nós juntamos isso ao relatório global. 77 países. Nos 77 países, esse foi ainda o resultado mais alto. Isso é muito importante. Hoje, no mundo, talvez o cidadão que mais acredita no seu papel e no seu potencial para se engajar na luta contra a corrupção, talvez seja o brasileiro. Isso é uma grande força do nosso país de transformação que tem que ser canalizada para o bem, tem que ser canalizada para atacar as causas desse problema da corrupção. É através da nossa sociedade que nós podemos fazer isso. Isso nos dá esperança e é uma das boas notícias que eu queria também trazer para vocês essa manhã. Diante disso, veio a pergunta: para onde ir agora? Depois de 4 anos de Lava Jato, depois de um governo, uma troca de governo tumultuada que dividiu o país, de um governo que entrou, que não tem qualquer perspectiva de resposta a esse problema. E faço um parêntese aqui, nós fizemos uma pesquisa no ano passado. Quantas vezes a palavra corrupção apareceu nos discursos do governo do presidente da República? Quantas vezes ele falou a palavra corrupção nos discursos oficiais no Brasil e no exterior? Então nós pegamos os discursos registrados no site do Planalto, do Palácio do Planalto, e pegamos os discursos de fora no site do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores. Fizemos a pesquisa buscando a palavra corrupção. Em um ano, essa palavra apareceu uma vez. Em um ano, o principal tema do Brasil, a palavra corrupção, apareceu uma vez no discurso oficial. Quando foi? Na
no encontro dos países latino-americanos em Lima, que o tema era corrupção. Aí era impossível não tocar no tema. Ali, se não falasse nisso, eu acho que aí teria até um problema de compreensão. Mas isso é muito grave. Então, mostra que nós não temos uma resposta dos nossos governantes. No Congresso Nacional, nós não temos uma resposta através de novas leis, de reformas. Existe um grande deserto de políticas públicas, de reformas para tratar o tema da corrupção. Qual foi a resposta quando nós publicamos essa pesquisa, de quantas vezes apareceu a palavra corrupção? O site do Palácio do Planalto tirou o buscador de palavras-chave dos discursos oficiais. Essa foi a resposta que nós tivemos. E não é útil só para corrupção, só para ver quantas vezes a palavra aparece. Se eu quero saber saúde, quantas vezes tocou na palavra saúde, entrou no discurso oficial, segurança, educação. É uma forma de dar transparência ao que está na agenda oficial do presidente da República. A resposta foi derrubar o mecanismo de busca de palavras-chave. Vocês, como comunicadores, sabem a importância disso, de encontrar palavras-chave, conceitos. Isso é o importante. Isso está nos discursos oficiais. Qual é a importância disso? Então, só um parêntese para dizer que nós tivemos, apesar dessa grande comoção popular sobre o tema da corrupção, uma falta total de resposta do poder público a esse problema. Talvez não, tenho certeza que vocês vão se lembrar da experiência das 10 medidas contra a corrupção, que veio há mais ou menos 2 anos, teve início essa iniciativa, e o final dela, talvez também muitos saibam, foi quando chegou o plenário da Câmara dos Deputados e esse pacote de medidas, ele foi derrubado, destroçado pelo plenário da Câmara dos Deputados na madrugada do acidente da Chapecoense. Às 3 da manhã, na data do acidente da Chapecoense, o país em luto, a Câmara dos Deputados arrasou o pacote das 10 medidas contra a corrupção. O pacote das 10 medidas contra a corrupção talvez tenha sido a única iniciativa recente no país para dar uma resposta de reformas, olhando as causas, os problemas sistêmicos da corrupção. E ela teve outro mérito importante, que foi recolher a assinatura da sociedade. Foi uma grande abaixo-assinado que chegou a 2,5 milhões de assinaturas e chegou ao Congresso Nacional com todo esse apoio popular. Mas as 10 medidas também tinham problemas graves também, limitações também, problemas de conteúdo. Algumas das medidas avançavam, existia um grande risco de avançar sobre direitos básicos, garantias básicas. Por exemplo, a redução do uso do habeas corpus no processo. Por exemplo, o teste de integridade, que seria uma pegadinha que num departamento público, uma repartição pública, as pessoas poderiam cair numa pegadinha, fingir uma situação de suborno para que o funcionário caísse na pegadinha e fosse demitido. Parece uma ideia interessante, mas poderia ser usado de uma maneira muito deturpada e com grandes injustiças, né? Sem controle, seria uma grande arma para injustiças dentro do serviço público. Outra medida, a utilização da prova ilícita no processo, também abre uma porta para grandes abusos, muitos problemas. Então, as 10 medidas tiveram sim grandes méritos, mas também problemas sérios. E talvez a principal limitação era a perspectiva de uma só instituição sobre a luta contra a corrupção, que é a perspectiva do Ministério Público. Uma instituição importante, uma instituição legítima, claro, mas é a instituição que investiga, processa e sanciona, busca punição. Mas a luta contra a corrupção, ela tem que ir muito além disso. Ela tem que trabalhar a prevenção, ela tem que trabalhar a educação
das pessoas, das novas gerações, ela tem que reformar o Estado, reduzir burocracia. Quanto mais burocracia, mais oportunidade para a corrupção. Criar dificuldades para vender facilidades. Essa é a lógica, muitas vezes, da burocracia com a corrupção. O setor privado, qual é a responsabilidade das empresas, dos empresários na luta contra a corrupção? Então, a iniciativa das 10 medidas, ela tinha um olhar do Ministério Público, investigar, processar e sancionar, mas não alcançava outras dimensões muito importantes para a luta contra a corrupção. A partir disso, nós trouxemos uma nova proposta, as novas medidas contra a corrupção. Essas medidas, elas foram desenvolvidas no ano passado, durante todo o ano passado. Primeiro exercício foi uma pesquisa no mundo do que tem funcionado na luta contra a corrupção. Os países que têm tido bons resultados, o que eles têm feito, quais são as soluções, as leis, os mecanismos. Nós coletamos essas experiências e adaptamos para o que teria sentido no nosso país. E, é claro, adaptando a nossa realidade. E nós fizemos também uma consulta sobre boas ideias desenvolvidas aqui no nosso país. Boas experiências, boas soluções, boas ideias. E nós consultamos 373 instituições brasileiras para nos darem propostas, apresentar sugestões. Nós recebemos essas sugestões de todas essas instituições e convidamos 192 dos maiores especialistas no país sobre a luta contra a corrupção. Especialistas que vieram também do mundo jurídico, procuradores e juízes, advogados, mas também gestores públicos, funcionários públicos que têm a experiência direta, como funciona a corrupção. Trouxemos também ativistas, pessoas da sociedade civil que fazem o controle social da corrupção. Trouxemos acadêmicos, professores, pesquisadores, e esse grande grupo de especialistas redigiu projetos de lei, propostas de emenda à Constituição e outras resoluções, e revisaram cada uma das propostas. Depois disso, desse trabalho com os especialistas, nós subimos para uma plataforma online todo esse pacote de medidas para que a sociedade pudesse diretamente opinar e também trazer as suas sugestões, suas críticas. Foram quase 1.000 participantes registrados, que nos deixaram quase 400 sugestões, que foram incorporadas, a maioria delas, à redação dos projetos, e as que não puderam ser incorporadas, elas formam um relatório que vão acompanhar também o pacote das medidas. O resultado foram 70 propostas legislativas e regulatórias. É o maior pacote de reformas anticorrupção já desenvolvido no mundo, através da participação não de uma instituição, da sociedade brasileira. A minha organização, a Transparência Internacional, nada mais fez, junto com a Fundação Getúlio Vargas, organizar esse processo de construção coletiva. Não é nossa autoria, é da sociedade. Agora nós temos esse pacote na mão. Nós temos as lições das 10 medidas. E o que nós podemos fazer para que isso se torne uma realidade, para que isso possa, de fato, transformar o nosso país, transformar a capacidade do Estado e da sociedade brasileira em lutar contra a corrupção. Nós lançamos, então, essa campanha, outra vez um teste de oftalmológico, perdão, isso pela claridade não dá para ver muito, não dá para ler muito bem. Mas essa campanha chama Unidos contra a Corrupção. Infelizmente, hoje, apesar de ser o principal tema de debate, de preocupação do brasileiro, é também o tema que mais dividiu a nossa sociedade. É um tema divisor. Hoje, com tudo que tem acontecido, setores da esquerda hoje se veem bastante defensivos com essa temática, afastados dessa temática, escaldados, se sentem perseguidos ou têm um discurso
de perseguição a esse tema. Setores da direita associam esse tema a uma agenda autoritária, a uma agenda que avança sobre direitos. Então, a nossa grande dificuldade hoje é encontrar um campo de legitimidade para tratar desse tema fora desse grande embate político que hoje é o cenário do debate público no nosso país. Isso, então, essa campanha é um chamado para olhar para frente, para olhar para soluções e para unir a sociedade. Nós não vamos ficar em debate sobre coxinha e mortadela, nós não vamos ficar falando do japonês da Federal, nós vamos falar de soluções, e esse é o grande chamado que nós temos para fazer. Essa campanha Unidos contra a Corrupção, que são novas medidas para acabar com o velho problema do Brasil. E como essa campanha vai funcionar? Nós vamos não apresentar esse pacote para o atual Congresso. Esse atual Congresso já mostrou que não quer saber dessa agenda, que não vai responder a esse anseio da sociedade. Eles já deram provas disso. Ao contrário, eles estão esperando a oportunidade de passar leis para piorar o combate à corrupção e passar leis que dão perdão, anistia e que podem garantir impunidade. Eles não fizeram ainda porque nós temos eleições em outubro, porque nós podemos dar a resposta com voto. Mas em janeiro, quando depois as próximas eleições vão estar 4 anos seguintes, é um grande risco, uma oportunidade para esse Congresso passar leis para enfraquecer o combate à corrupção. Mas antes disso, nós podemos nos prevenir e dar uma resposta nas eleições. Esse ano nós temos a maior arma contra a corrupção, que é o voto. Hoje nós podemos usar a democracia para o combate à corrupção. E é essa a grande estratégia da nossa campanha. Nós vamos pesquisar e informar ao cidadão brasileiro, ao eleitor, quais são os candidatos que cumprem com 3 critérios básicos. 3 critérios simples, mas importantíssimos do nosso ponto de vista, que é passado limpo, que não tenham condenações, que não estejam sendo processados sobre corrupção, principalmente aqueles candidatos à reeleição que não estejam sendo processados por corrupção. Significa que eles são culpados? Talvez não, talvez eles possam até ser inocentados, mas a sociedade pode ter essa informação para ter um voto de cautela, ela decidir, eu vou votar assumindo esse risco ou prefiro um candidato que não tenha esses riscos, essas suspeições. Então nós vamos ajudar a sociedade a encontrar os candidatos a deputado federal e senador com passado limpo. Segundo item muito importante, compromisso com a democracia. Não basta ter um passado limpo e zero compromisso com a democracia, buscando soluções autoritárias que desrespeitam os valores democráticos. Então, são candidatos que assumem publicamente a assinatura do Pacto pela Democracia, que tem sido levado por uma série de organizações e que é outro compromisso fundamental dessa lista de candidatos, dessa campanha. Terceiro, o endosso, o apoio ao pacote das novas medidas contra a corrupção. Então, ao contrário da estratégia das 10 medidas, que foi levar o pacote para o Congresso Nacional, nós não vamos levar o pacote para o Congresso, nós vamos levar para os candidatos. E os candidatos vão se comprometer com esse pacote para que ele seja aprovado, não nesse Congresso, no novo Congresso que nós vamos eleger. Essa é a nossa grande esperança. Uma seleção de candidatos que podem melhorar a qualidade ética da nossa representação, o valor democrático dessa representação e o compromisso com reformas, com soluções ao problema da corrupção no nosso país. E não é um compromisso impositivo, é um compromisso que pode abrir para ressalvas, são 70 medidas. A democracia é isso, é debate, mas um compromisso com o espírito desse pacote, com o que ali foi identificado como problemas e soluções, mesmo que com algumas alterações no debate no parlamento, mas que o espírito desse pacote, a essência, ela seja preservada. E nós vamos
cobrar. Essa também é outra parte importante da campanha. Nós estamos coletando assinaturas hoje da população, porque depois eles vão assinar esse contrato virtual, contrato eletrônico, que depois, de forma automática, vai cobrar os passos que foram dados no Congresso Nacional, cada um dos deputados, senadores que se comprometeram, e esses passos, esse cumprimento vai ser informado para toda a população, todos os cidadãos que assinaram em apoio a essa campanha. Quais são as fases dessa campanha? A primeira é difundir a mensagem, ampliar a união, unidos contra a corrupção. Nós estamos no momento de fazer essa campanha visível. Vocês têm uma capacidade enorme em 3 aspectos que eu acho fundamentais para essa campanha. O primeiro aspecto, inclusão. A pastoral da comunicação da Igreja Católica no Brasil talvez seja o mecanismo de comunicação mais inclusivo do nosso país, que pode chegar a todos os territórios, as comunidades que muitas vezes ficam marginalizadas dos debates, do debate público, da informação de fonte confiável, que fica exposta a campanhas políticas sem princípios, utilizando mentiras, fake news. E as pastorais, elas podem trazer informação confiável e chegar onde muitos não chegam, onde grande parte da nossa população fica marginalizada. Vocês alcançam e prestam um serviço fundamental de trazer informação confiável e de trazer mensagens de cidadania para essas populações. Outro aspecto que é de imenso poder do trabalho de vocês: a mensagem de direitos. A igreja, ela sempre foi um vetor da luta por direitos do nosso país. O que nós fazemos, a luta contra a corrupção, não é um fim em si mesmo. É uma luta por direitos, é uma luta por justiça social, por prosperidade, por paz, através da luta contra a corrupção. E nós temos que associar novamente essa luta à luta por direitos. Veja o que aconteceu no Rio de Janeiro há 2 semanas, no último escândalo revelado pelas investigações da Lava Jato no Rio de Janeiro. Esquemas envolvendo grandes multinacionais, Philips, o atual presidente da General Electric, a maior empresa do mundo, está preso. Por quê? Um esquema de corrupção no Instituto Nacional de Próteses Ortopédicas. Para mim, não existe nada mais sórdido do que roubar de pessoas amputadas e deficientes físicos. Esse escândalo, eles compravam materiais de prótese, incineravam em containers, porque compravam além da necessidade e simplesmente colocavam fogo nessas próteses, com gente esperando há uma década, uma operação, um implante. E essas pessoas vinculadas a multinacionais, empresas grandes, e fazendo um esquema para desviar recursos, bilhões de reais, de um Instituto Nacional de Próteses Ortopédicas, roubando de amputados e deficientes físicos. É uma questão de direitos. É essa mensagem que é importante. Eu acho que a pastoral da comunicação e a Igreja Católica, como um vetor de luta por direitos, deve associar sempre que a luta contra a corrupção não deve ser uma agenda política partidária, mas deve ser uma luta por direitos, acima de tudo uma luta por direitos. Terceiro aspecto que eu acho que vocês têm um grande potencial, um grande valor no trabalho de vocês nessa causa. Vocês trazem a mensagem principal do cristianismo, dos valores cristãos, que é o amor ao próximo. O amor ao próximo é uma mensagem de quê? De união. É união. Exatamente essa mensagem que essa campanha tenta trazer está na essência da mensagem cristã e na essência do trabalho desses comunicadores. O amor ao próximo é uma mensagem fundamentalmente de união que nós podemos e devemos trazer para o país nesse momento. Não é
que todos têm que pensar igual, esquerda, direita, progressista, conservador. As diferenças, elas podem enriquecer o nosso país. O debate pode enriquecer, contribuir para a diversidade, a pluralidade. O que nós não podemos é nos dividir odiando um ao outro, não reconhecendo um lado ou outro, acusando um lado ou outro. E quem se beneficia disso é aqueles que querem manter paralisada a sociedade através da divisão. Essa velha política, essas velhas oligarquias que querem manter o status quo, como sempre foi o problema da corrupção no nosso país. Então eu acho que é a mensagem de união de vocês que tem um grande potencial para quebrar essa lógica da divisão no nosso país. Essa é a primeira etapa da nossa campanha, então, difundir. Nós ficamos à disposição de vocês nós temos kits de influenciadores, kits de comunicadores para mobilizar as comunidades locais. Nós nos inspiramos aqui muito na campanha do presidente americano, ex-presidente, não o atual, o ex-presidente Obama, que era organizar para a ação, Organize for Action, que foi trabalhar com voluntários, com as comunidades, com as bases. Porque nós vamos trabalhar uma grande campanha com jogadores de futebol, por exemplo, brincando com o tema da polarização. Então, um jogador do Flamengo vai convidar e passar a bola para um jogador do Fluminense e vestir a mesma camisa da União contra a Corrupção. Nós vamos trazer bandeiras para as diferentes torcidas com a mesma bandeira, brincando com essa ideia da polarização, mas trazendo essa mensagem muito séria da união. Com os artistas, diferentes estilos musicais se juntando e tocando junto, brincadeiras sobre a divisão. Mas isso tem um grande alcance, mas a importância do trabalho na base é que ele gera confiança, ele gera proximidade. Nós não podemos ficar só com celebridades, jogadores de futebol. Nós temos que trazer essa mensagem, essa mobilização na base, porque ela gera engajamento real e gera confiança. Passada essa etapa de difusão, mobilização da sociedade, coletando assinaturas no nosso site, nós vamos buscar o compromisso dos candidatos. Dia 15 de agosto é a data-chave, é quando começa oficialmente a campanha eleitoral. No dia 15 de agosto nós vamos saber quais são os candidatos a deputado federal e senador que nós temos que buscar e pressionar para que assumam o compromisso com essa campanha. Então, 15 de agosto começa a segunda fase, que é buscar o compromisso dos candidatos. E a terceira fase é a eleição. Pouco antes da eleição, nós vamos difundir a mensagem de quais foram os candidatos que corresponderam àqueles 3 critérios e através do nosso voto e essa grande campanha trazendo a informação, nós podemos, na hora da eleição, usar o nosso voto para esse grande processo de transformação. Eu quero agora, já caminhando para o final da minha exposição, trazer essa imagem que eu sempre trago ao final dessas palestras, essas exposições, que talvez alguns de vocês até reconheçam, que trabalham nas bases. Esse senhor não foi uma foto que eu achei no Google e queria ilustrar com uma bela foto com a nossa bandeira no final. O senhor, ele se chama Arimateia Dantas. Não sei se alguém aqui já ouviu falar desse grupo, que no interior do Piauí, há 15 anos, faz o trabalho da Marcha contra a Corrupção e pela Vida. Eles vão caminhando de cidade em cidade, no interior do Piauí, e no final chegam a caminhar mais de 300 quilômetros, caminhando, trazendo a mensagem da luta contra a corrupção, envolvendo a sociedade local, para fazer o controle social, a auditoria cívica das contas da prefeitura, do posto de saúde, da escola, e vão trazendo cada vez mais marchantes, e vão de cidade em cidade, e eles fazem isso há 15 anos. Chama Força Tarefa Popular. É uma força-tarefa que não é essa que aparece todos os dias no Jornal Nacional, mas é uma força-tarefa contra a corrupção que há 15 anos
tem esse trabalho heróico e que não tem quase nenhum reconhecimento, infelizmente, no nosso país, mas que eu gostaria de chamar a atenção. Essas pessoas, elas trazem com elas um simbolismo muito grande das tradições das romarias, das procissões que são muito caras no Nordeste do país. Nós estamos numa cidade que é o símbolo nacional dos romeiros. Esses romeiros, eles associam essa prática, esse caminhar pela cidadania. E é um exemplo da importância das bases, da comunidade para a luta contra a corrupção. É importante a luta das instituições, a grande corrupção, mas essa base é que nós temos que valorizar, temos que apoiar, temos que admirar o trabalho que são feitos. Era um exemplo dessa força que vocês têm e que eu queria trazer para vocês. Por fim, e aí eu já encerro, é de fato um chamado para que todos possam conhecer, primeiro conheçam, vejam que se concordam com esse chamado, se concordam com essa campanha, e se vocês se sentirem representados, contemplados e se sentirem cômodos em fazer parte, em fortalecer essa união, faço um convite para acessarem o site e baixarem os materiais, entrarem em contato conosco. Nós podemos facilitar o trabalho de comunicadores